Queridos amados irmãos, eu quero cumprimentar todos mais uma vez com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e falar que é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez para, juntamente com cada professor da Escola Bíblica Dominical, refletir um pouco sobre as orientações da Santa Palavra de Deus para a nossa vida prática. Nós estamos realizando este trabalho que é supervisionado pela Igreja Assembleia de Deus Conversão Abreu e Lima, aqui em Pernambuco, cuja presidência está com o pastor Roberto José dos Santos. É um trabalho maravilhoso, onde são disponibilizados subsídios para os professores de escola bíblica dominical enriquecer as suas aulas com informações importantes, tanto informações bíblicas como também informações extrabíblicas que servem para corroborar o ensino claro das Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da lição bíblica dominical, onde nós estamos tratando sobre a ética cristã para a juventude. Esta lição é a lição da CPAD, direcionada à faixa etária de 15 a 17 anos. E temos trabalhado já durante várias semanas temas muito importantes para a nossa vida sobre a questão da ética do ponto de vista ou da perspectiva cristã, sempre levando em consideração o nosso melhor conhecimento da realidade, a nossa informação bíblica relevante para determinar e resolver os problemas que cercam a nossa vida, que dizem respeito ao nosso dever para com o próximo e o nosso dever para com Deus. Nesta feita nós vamos estudar, já caminhando para o fim desta lição, a lição de número 11. A lição de número 11, que traz para nós uma temática muito importante, uma temática fundamental, que precisaria de várias abordagens diferentes, mas nós queremos aqui, pelo menos, trazer os elementos fundamentais e básicos na abordagem desse tema. A saber, o tema da ética cristã na mídia virtual e no uso de outras tecnologias. Repito, a ética cristã na mídia virtual e no uso de outras tecnologias. É um fenômeno da contemporaneidade a questão do avanço da ciência e, sobretudo, especificamente no que diz respeito à tecnologia. A tecnologia tem avançado muito e hoje ela tem cada vez mais alcançado as pessoas. As tecnologias, as mídias digitais, as redes sociais têm sido, na verdade, um grande paradigma, um objeto de estudo das ciências sociais, da psicologia e das ciências que estudam o comportamento humano, porque já tem estado presente de forma muito maciça e permanente na vida das pessoas. As pessoas estão cada vez mais tendo as suas relações sociais mediadas por questões que envolvem tecnologias ou o uso de tecnologia. Temos visto que a tecnologia ela tem sido também, tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo no quesito do que diz respeito ao uso da tecnologia. Ela tem sido também uma ferramenta de democratização da participação das pessoas na vida social, mas também tem sido também usada de forma muito errada e tem trazido muitos males por outras pessoas. Então nós vamos ver aqui hoje os benefícios imensuráveis, incontáveis, que o avanço da tecnologia tem fornecido para o ser humano, não só no que diz respeito às relações sociais, mas em todos os âmbitos da vida, né? Porque a tecnologia está presente em tudo, está presente na questão da saúde, está presente também na questão do recreamento, da cultura, da tecnologia, a tecnologia também presente ou a serviço do avanço intelectual. Não é? Hoje em dia as informações elas estão cada vez mais sendo universalizadas, estando acessíveis às pessoas de forma rápida e veloz por causa justamente da tecnologia. Mas nós vamos ver, então, alguns aspectos da questão da tecnologia.
O versículo básico para esta lição se encontra em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. A palavra de Deus, ela nos dá uma recomendação que serve, na verdade, como um princípio norteador para toda a nossa vida, a nossa existência, e também toca este âmbito da nossa existência que está relacionada ou mediada pelas mídias virtuais e outras tecnologias. O versículo diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Vede prudentemente. O apóstolo Paulo traz para nós aqui a exortação, a lembrança da importância de pensarmos, de atentarmos para a nossa conduta, a forma como nós estamos procedendo na nossa vida, para que não sejamos encontrados como nécios, mas como sábios, como pessoas que estão vivendo de conformidade com os princípios da santa palavra de Deus. Esta lição ela também traz para nós aqui alguns objetivos, e eu sempre gosto de enfatizar os objetivos da lição. O primeiro objetivo desta lição é explicar a abrangência da mídia virtual. Segundo, citar exemplos de violência no mundo virtual. Terceiro, expor acerca da obsolescência dos itens tecnológicos. E, por último, refletir sobre os meios de uso inteligente da tecnologia. Então, são aqui 4 pontos ou objetivos que a nossa lição nos oferece e que o professor deve alcançar na ministração da sua aula. Esta lição também ela tem aqui um ponto central muito importante, que diz o seguinte: o homem precisa relacionar-se também pessoalmente, sorrir, olhar nos olhos, abraçar, chorar, beijar, ajudar, sentir o calor do outro. Por que esta informação está aqui na lição de forma bem destacada? Porque o uso das mídias digitais, das redes sociais, tem transformado a nossa vida real em algo absolutamente trivial, quando na verdade a nossa vida real, os nossos verdadeiros relacionamentos que se dá no dia a dia, no calor humano, deveria receber de nós uma total atenção ou ênfase. A vida real tem sido colocada no segundo plano, e a vida, digamos assim, virtual, a vida que está ali estampada em um perfil do Facebook, tem sido exaltado e tem sido, digamos assim, centralizado. As pessoas têm se preocupado mais com a sua aparência num perfil de uma rede social do que, de fato, no estado de espírito e na sua vida real, concreta do dia a dia. E as pessoas, na verdade, têm entrado por caminhos difíceis, que eu vou apontar mais adiante, caminhos que levam a vários problemas, não só problemas espirituais, como também problemas de ordem psicológico e também problemas relacionais mesmo, pessoas que têm vivido uma vida, digamos assim, complicada do ponto de vista dos relacionamentos. Então, é importante primeiramente frisar ao professor que tudo é lícito, mas nem tudo convém. É o que o apóstolo Paulo orienta a igreja. Diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quer dizer o seguinte, que existem coisas que estão aí disponíveis, que não são ilegais, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista dos nossos deveres verdadeiros, não é interessante optar por este caminho. Então, nós vamos atentar aqui que existem coisas que, apesar de estar dentro do nosso poder realizar ou viver segundo este tipo de modelo, não é recomendado, ou seja, não convém a partir do ponto de vista moral da palavra. Muitas pessoas não sabem, não se dão conta que existe uma diferença entre internet e Facebook e redes sociais. Pessoas de usarem tanto as redes sociais. Existem pessoas que quando entram na internet, elas parece que conseguem apenas usar
a questão das redes sociais e se esqueçam que a internet é algo muito maior e abrangente do que as redes sociais. As redes sociais é apenas uma ferramenta que, digamos assim, um compartimento pequeno que existe no grande armário que é a internet. É só uma gavetinha pequenininha que tem ali. A internet, nós podemos dizer, é um sistema global de redes de computadores interligados que tem o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. Então podemos, assim, numa definição bem genérica, dizer que isso é a internet, é um sistema global de redes de computadores interligados e que serve as pessoas no mundo inteiro. É difícil elencar e classificar um propósito específico da internet, porque a internet tem na verdade, sido usada de várias formas, muitas delas até ilícitas e imorais. As pessoas usam das mais diversas formas possíveis, mas podemos dizer que o propósito central, se é que podemos assim elencar esse propósito central, mas aquilo que fica, na verdade, subentendido da existência deste sistema global de rede de computadores é o fato de que a tecnologia e essa rede global de computadores poderia ajudar e ser útil às pessoas. Ou seja, tem esse propósito de ajudar as pessoas, de ser útil às pessoas, de facilitar a vida das pessoas. Isso nos mais diversos âmbitos. Pessoas que trabalham com o conhecimento, seja nas ciências humanas, seja nas ciências exatas, seja na medicina, seja no direito, seja em qualquer outro, na administração pública. Ou seja, a rede global de computadores interligados tem apenas o propósito de servir a usuários e servir das mais diversas formas possíveis. Nós sabemos que a internet ela foi criada nos Estados Unidos da América como um projeto de agências e universidades. Isso aconteceu sobretudo em 1970 a 1990, com o propósito de conectar computadores e trocar dados, informações e pesquisas. É um dos grandes avanços que a sociedade, que o mundo ocidental conquistou foi o avanço tecnológico, que não seria possível se não fosse a economia capitalista. A economia capitalista ela conseguiu, digamos assim, fornecer as condições de possibilidade para que houvesse, na verdade, um avanço, né? Um avanço estrondoso no que diz respeito da tecnologia, a computação, informática e assim por diante. Por isso que não é de estranhar que o maior país capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, foi naquele solo que surgiram os mais importantes avanços nesse quesito. E avanços que são bem democráticos, porque a tecnologia ela tem sido cada vez mais democratizada, está aí à disposição das pessoas. Nós hoje não dependemos mais de uma mídia, uma grande mídia, que é aquela da televisão, né? As redes, os canais de televisão, que muitas vezes estão ali pagos por dinheiro público, a serviço do governo. Nós não precisamos ficar nos alimentando daquelas informações que estão ali. Nós podemos ir na internet e ali expor a nossa opinião, falar da forma como nós quisermos e fazer pesquisa, encontrar dados e informações de forma que possamos fazer o nosso próprio juízo de valor, a nossa própria análise. E foi lá nos Estados Unidos que nasceu esse sistema global de rede de computadores interligados como um grande projeto para servir a agências e, sobretudo, universidades, né? Porque as universidades, digamos assim, são um lugar que, assim, entre aspas, é a partir das universidades que o conhecimento ele surge, digamos assim, ele se propaga pela sociedade. Na verdade, é claro que existe muito conhecimento até mais valioso do que aquele que acontece dentro da universidade, até porque dentro do contexto atual nós temos visto que as universidades, sobretudo aqui no Brasil, têm enfrentado um grande atraso intelectual. Pessoas que estão lá na universidade, muitas vezes com vários títulos, né, títulos de mestres, doutores e pós-doutores, que na verdade estão ali a serviço de ideologias e não conseguem
oferecer nenhum tipo de avanço tecnológico verdadeiro, avanço científico ou avanços intelectuais do ponto de vista do conhecimento universal. Mas, dito de grosso modo, podemos dizer que as universidades continuam sendo um símbolo do conhecimento, ou seja, é a partir das universidades que o conhecimento formal acontece e é de lá que surge, na verdade, que é propagado à sociedade esse conhecimento, digamos assim, formalizado. E havia uma necessidade de trocas de informação, né? Professores em universidades queriam ter acesso aos artigos escritos de outros professores de outras universidades e sem computadores, sem essa facilidade tecnológica seria muito complicado. Então, esse sistema global de rede de computadores interligados surgiu nos Estados Unidos, sobretudo para servir ao avanço do conhecimento que acontecia nas universidades americanas. O número de usuários de internet no Brasil é um número assim que deve chamar a nossa atenção. Cerca de mais de 100 milhões de brasileiros têm o acesso à internet. Hoje, internet, digamos assim, com tudo que nós temos direito, não só a internet em si, mas a internet e todos aqueles, digamos assim, as redes sociais que fazem parte também dos serviços oferecidos disponíveis através da internet. Sendo o celular, eu anotei aqui, fiz uma pesquisa, o celular o principal meio de acesso. Antigamente nem todas as pessoas tinham condições de ter computador, de comprar, né? O computador não era algo assim muito acessível do ponto de vista até mesmo do tamanho, não era uma coisa grande e pesada e cara, e nem todos poderiam ter. E hoje as coisas têm sido cada vez mais sido popularizadas, sido democratizadas. Os computadores hoje estão cada vez mais sendo aí oferecidos a todo preço. Existem computadores muito caros, outros mais baratos, e pessoas cada vez mais têm tido acesso a isso. Mas o fato é que a internet ela não tem sido acessada e procurada, na sua maior parte, por pessoas que acessam a internet pelos computadores, mas sim pelos celulares, porque celulares também, digamos assim, estão com as pessoas há quase 24 horas por dia. Pessoas que dormem e acordam com o celular, vão para o trabalho, levam o celular e vão para quase todo lugar, para a igreja, levam o celular e está ali o celular com a internet e tudo que tem num computador praticamente tem também em um celular hoje, um celular moderno. Por exemplo, esse vídeo que está sendo gravado aqui agora não está sendo gravado por meio de uma câmera profissional, mas por meio de um celular. Então veja como hoje a tecnologia tem avançado. Então as pessoas, a maior parte delas acessam a internet por meio do celular. Então entramos aqui na questão de saber o que são as redes sociais. Redes sociais são estruturas sociais virtuais. Estruturas sociais virtuais. É bom atentar para este detalhe. Estruturas sociais virtuais, compostas por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações motivados por inúmeras razões. Foi muito difícil, inclusive, conseguir esse conceito aqui para a questão das redes sociais. Porque redes sociais também, as redes sociais são algo complexo de dizer. Então eu vou repetir aqui o que eu consegui resumir do que seja redes sociais. São estruturas sociais virtuais compostas por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações motivados por inúmeras razões. Então, a pergunta que surge, na verdade, porque nós estamos aqui tratando da ética cristã na mídia virtual e no uso de outras tecnologias, a pergunta que fica para nós é: para que servem as redes sociais? E a resposta mais simples a essa pergunta é aquela: as redes sociais servem, a serventia das redes sociais, quem vai dizer é aquele que usa. Então você que vai determinar qual é o tipo de utilidade que a rede social, que a internet, que as mídias virtuais vai ter para você. Então, digamos assim, que a internet em si, as redes sociais em si,
são algo totalmente neutro. Do ponto de vista claro e objetivo, são neutro. Ou seja, a questão de como você vai utilizar, da finalidade que você vai dar, é o que vai determinar, digamos assim, o para que serve as redes sociais ou para que serve a internet. Quem vai determinar é o usuário. E o usuário deve usar com sabedoria, porque Paulo disse aqui em Efésios, capítulo 5 e 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E o cristão ele deve ser sábio também no que diz respeito ao uso das tecnologias, ao uso das mídias virtuais e, enfim, das redes sociais e de tudo o resto, tudo demais. Isso aqui, como eu disse no início, é um princípio que se aplica a toda a nossa vida. Eu anotei aqui também um dado muito importante, que cerca de 1,5 bilhão de pessoas usam o Facebook. Né? É incrível como o Facebook tem sido cada vez mais expandido. Hoje quase todo mundo tem Facebook. Né? Eu tenho Facebook, o Papa Francisco tem Facebook, o nosso pastor, né, presidente, nosso pastor Roberto, tem um Facebook também, a página no Facebook. Muitos outros obreiros têm página no Facebook, existem grupos. Né? Por que também não falar do WhatsApp? Né? Do WhatsApp, que também tem sido também uma forma de comunicação fantástica. Existem os grupos. Agora você, abrindo aqui um parênteses, eu quero deixar um conselho para você que tem WhatsApp. Ter muito cuidado com a questão dos grupos, porque logo quando eu baixei o aplicativo do WhatsApp no meu celular, que hoje já não tenho mais, né? Mas quando eu baixei o aplicativo do WhatsApp no meu celular, eu achei interessante a questão desse fenômeno dos grupos. Então, para tudo tem um grupo, né? Aquelas pessoas que gostam de culinária, e tem um grupo dos cozinheiros que gostam de culinária para trocar receitas, o outro gosta de planta, e também tem um grupo daqueles que gostam de planta, o outro gosta de andar a cavalo, aí tem um grupo dos que gostam de andar a cavalo, para tudo tem um grupo, né? Grupo dos que gostam do pastor, aí tem um grupo dos que gostam do pastor, grupo dos que não gostam do pastor, aí tem um grupo também dos murmuradores, então tem grupo para tudo no WhatsApp, e se você não tiver cuidado, vai ser tanto grupo que você não vai dar conta, né? Você não vai viver mais. São tantas mensagens que vão chegando, né? Imagina você passa o dia trabalhando e deixa o celular em casa. Não leva para o trabalho, não leva para a universidade. Deixa em casa. Não mexe. Quando você chega em casa à noite, você pega ele para ver. Meu Deus do céu. É tanta mensagem, é tanta informação, é tanto grupo, é tanta gente falando coisas que se a gente espremer, essa que é a realidade. Se a gente pegar assim, espremer, digamos assim, sai 0,01% de coisas importantes. O resto são apenas trivialidades da vida. Fofoca barata e perda de tempo. Então nós temos que atentar para isso. Mas o fato é que 1,5 bilhão de pessoas usam hoje o Facebook. Pessoas usam. Eu não tenho aqui o número dos que usam o WhatsApp, mas acredito que seja um número semelhante. No Brasil, acessam quase que diariamente o Facebook cerca de 90 milhões de pessoas. Acessam quase que diariamente o Facebook. 90 milhões de pessoas, que dessas, cerca de 60% fazem isso, ou acessam o Facebook através ou atrás em busca de informação. Então é interessante dizer que, apesar do Facebook ser um lugar que parece ser um ambiente apenas para se compartilhar trivialidades, mas existe muita gente que usa o Facebook em busca de informação. Pessoas querem saber informação importante, quer encontrar lá. E no Facebook existem várias páginas, e páginas importantes e páginas não importantes, né? Existem pessoas que postam apenas bom dia, boa noite, besteira, eu estou comendo tal comida em tal restaurante, mas tem outros que já gostam de fazer aquele texto grande. Só que tem pessoas que não gostam muito de texto grande do Facebook. Quando vê o texto grande, não gostam. E na verdade, se a gente for fazer uma pesquisa assim, até assim imediata, de forma empírica, assim, no seu próprio celular agora, você vai ver que aquelas pessoas que escrevem muita besteira, bota foto de besteira, recebem muitas curtidas, né? 100, 200, 300 curtidas. Pessoas que escrevem textos grandes, analíticos, fazendo
análises mais profundas, normalmente tem 5, 3 curtidas, depois de 15 dias vem ter 10 curtidas. Eu sei bem o que é isso, porque eu de vez em quando eu coloco alguns textos assim de temas importantes para os quais eu me preparo e penso muito bem antes de escrever, e depois quando eu posto, depois de 15 dias eu vou lá, tem 3, 4, 5 curtidas. Então tem pessoas que não gostam muito de informações, mas tem outras que acessam em busca de informação. E informação, digamos assim, objetiva. Pessoas não vão parar a sua vida para ler, digamos assim, um material de 50 páginas no Facebook. As pessoas querem uma informação rápida. Só que isso é meio que perigoso. Por quê? Porque pessoas depositam muita confiança naquilo que leem e não buscam ver os dois lados da moeda. Porque para todo assunto existe tanto aqueles que defendem como aqueles que são contra. Aqueles que são a favor e aqueles que são contra. E nós temos que só pesar os argumentos para ver se de fato é plausível ou não adotar aquela tese. Então, o fato é que pessoas buscam a internet atrás de se informar, saber de política, saber sobre teologia, apesar que eu não recomendo muito as pessoas que gostam de Bíblia e teologia depender sua formação apenas daquilo que está lá no Facebook. Existe muita coisa boa, isso aí é inegável. Inclusive, muita coisa melhor do que em alguns livros. Existe coisa na internet melhor do que em alguns livros por aí. Na rede social, inclusive no Facebook. Agora, não depender apenas daquilo dali. Porque também, nós vamos falar aqui mais adiante, que eu selecionei aqui alguns problemas que surgem do uso demasiado e de depositar a confiança nas redes sociais e de fazer a realidade virtual ser mais importante e elevada do que a real. Nós vamos falar aqui que existe o fenômeno também daquelas pessoas que parece que conseguem o grau de PhD em teologia de forma imediata. Ela vai via Google, via Facebook, e vai lá, lê um artigo, na verdade meio artigo, ou um parágrafo, e já vira um especialista instantâneo em qualquer assunto. Você coloca lá uma temática, uma pergunta, e aquela pessoa vai lá no Google, busca lá no Wikipedia e coloca lá a informação, e muitas vezes não diz a fonte, coloca como sendo um argumento dele, na verdade não é um plágio, né? É uma falcatrua, não coloca entre aspas nem citando o autor nem a fonte, e são pessoas que bancam a pinta de intelectuais, mas são falsos intelectuais, são pseudos intelectuais, estão ali na verdade dando de doutores, quando na verdade não são nada, porque a vida intelectual ela exige árduo trabalho de pesquisa e que muitas vezes isso exige anos e leitura de obras e livros importantes. Não é apenas indo lá na Wikipédia que a gente vai descobrir quantas penas tem na asa de um anjo, não é verdade? Então nós temos que ler a Bíblia, temos que estudar a teologia e nos dedicar de forma integral para não cair nesses erros. Existem alguns problemas que envolvem a questão do cristão, e não só do cristão, mas de todas as pessoas em geral, com as redes sociais. Eu elenquei aqui alguns pontos, porque a nossa lição ela vai falar aqui, no segundo ponto, o perigo da violência na mídia virtual. Eu não diria que esse é o grande problema, não. Eu não diria que este é o grande problema. A questão da violência, ou também chamado o cyberbullying, né? As pessoas que cometem violência verbal, psicológica, discriminação por meio das redes sociais e da internet. Eu não diria que esse é o maior problema, porque isso aí se resolve, leva para a delegacia, isso se resolve. E o cristão, ele muito dificilmente um cristão verdadeiro, entrar por esse caminho. Mas eu acho que o grande problema, assim, que na verdade norteia o uso demasiado das redes sociais da internet, é que estudos indicam que pessoas que vivem muito presas à questão da internet e redes sociais, elas são pessoas muito mais propensas a viver, por incrível que pareça, uma vida de solidão e de depressão. Uma vida de solidão e de depressão. E alguém pode dizer, mas como? Se são redes sociais. Se ali é um lugar para se socializar, para se conversar, para trocar ideias, e como é que gera a depressão e a solidão? Porque se você transfere
se você inverte os valores, a sua vida, a importância da vida real agora passa a estar na vida virtual. Então você começa a querer exigir uma certa aceitação, que o ser humano ele tem naturalmente essa tendência de querer aceitação, aplauso e reconhecimento. As pessoas querem ser reconhecidas por alguma coisa. Então você fica ali fitada, fissurada nas redes sociais, na internet, buscando a todo momento, ansiosa para que alguém comente algum texto que você publicou, ou até mesmo elogie uma foto que você postou, ou até mesmo faça uma curtida, e depois você fica com raiva porque uma outra pessoa recebeu mais curtidas do que você, porque a foto de fulano teve mais comentários do que o seu, e você fica naquela guerra, e muitas vezes busca chamar atenção, e muitas vezes, por causa disso, busca chamar atenção de forma errada, né? Pessoas que dizem, poxa, por que aquela pessoa, toda vez que ela posta uma foto, as pessoas vão lá e curtem, ela tem 300, 400 curtidas, 500 curtidas, e eu boto foto. Eu acho que é porque eu sou muito cafona, eu vou botar aqui uma foto mais escandalosa. E tem pessoas cristãs que colocam foto no Facebook mostrando a sua sensualidade e apelando. Ou seja, tem pessoas que nas redes sociais se desesperam, né, porque não tem aquela aceitação e começam a apelar e começam a fazerem papéis ridículos, inclusive. Ridículos. Porque, pelo amor de Deus, tem pessoas que parece que não tem espelho em casa para se ver no espelho. Né? Para se ver no espelho e ver que o negócio não é muito bom, não. E ficam colocando um negócio lá, fotos sensuais em público para as pessoas e dando mau testemunho, envergonhando o evangelho, simplesmente em busca de uma aceitação. E muitas vezes, quando não tem esse feedback esperado, aí elas entram para o caminho da solidão e da depressão. Por isso que não é difícil encontrar pessoas que é amiga de muitas pessoas no Facebook. Você vai lá e ela tem lá um hall de 1.500 amigos, né? O limite é 3.000. Ela tem 1.500, 2.000. A gente olha, poxa, que pessoa popular, tem tantos amigos, que coisa maravilhosa. Mas, quando você vai na vida real, concreta, é uma pessoa introvertida, uma pessoa que não se comunica com as pessoas, uma pessoa que, digamos assim, no Facebook, ela é amiga de todo mundo na igreja dela. Mas lá na igreja dela, quando ela está lá na igreja dela, não comunica a ninguém, às vezes nem cumprimenta com a paz, é introvertida, tímida. O tímido, covarde e tal, e com medo de falar, muito mal se comunica, mas no Facebook é uma outra postura. Então, temos que atentar para isso, que o grande perigo da rede social é isso, você hipervalorizar a realidade virtual em detrimento da própria realidade de fato. As redes sociais nós temos que entender que é apenas uma ferramenta. A internet é uma ferramenta. Então você que vai usar essa ferramenta, você que vai saber dosar. Você que deve saber dosar, você que deve saber manusear essa ferramenta para que você não venha se machucar com ela, para que você não venha a sofrer com ela. Muitas pessoas buscam aceitação e popularidade no Facebook. Ficam buscando aceitação e popularidade no Facebook. Eu recomendo que o jovem e as pessoas, no geral, devem saber que a minha postura no Facebook, no WhatsApp, na internet, seja através de blogs e sites, não importa, mas deve ser uma atitude natural. Eu não devo forçar a ser alguma coisa que eu não seja. Eu tenho que ser de fato o que sou. Ou seja, eu tenho que refletir ali o que eu sou. Algumas pessoas vão gostar. E outras, claro, não vão gostar. Mas aquelas que não vão gostar, paciência. A gente não pode viver, digamos assim, viver para agradar a todos. Agradar a todos. Nós vamos, com certeza, desagradar alguém. Né? Nós não podemos viver a nossa vida para agradar a todos, porque cada pessoa é uma pessoa. Nós somos diferentes. Eu não posso fazer vários papéis de mim mesmo. Eu não posso diluir a minha individualidade a serviço da busca de uma certa popularidade. Então esse é um perigo muito grande. Um perigo muito grande. Muitas vezes também por causa disso, as redes sociais
As mídias, elas têm sido, na verdade, também um lugar para a demonstração de um show de hipocrisia. Um show de hipocrisia. As pessoas, elas, na verdade, fazem um papel que não condiz com a realidade. É essa questão de dissociar o virtual do real. Ou seja, não importa como eu sou na minha vida real, se eu sou uma pessoa triste, se eu estou passando por uma dificuldade, mas lá no Facebook eu tenho que estar alegre. Quem já viu pessoas colocando fotos no Facebook triste, chorando pelos cantos? Não, são fotos alegres, pessoas sorrindo, felizes, mas muitas vezes não reflete a realidade. Muitas vezes não reflete a realidade. Então a pessoa tem que, na verdade, ser o que de fato é. Ser o que de fato é. Claro também que nós não vamos chegar nas redes sociais e ficar demonstrando tristeza, simplesmente dizer, olha, eu estou triste, e as pessoas têm. Você não deve dar satisfação da sua vida a ninguém. Eu também não devo dar satisfação da minha vida a ninguém. Né? Se acontecer alguma coisa e eu estou triste, eu não sou obrigado a dar satisfação aos meus amigos do Facebook, dizer, olha, tá assim, assim, assim. Não, não é. Mas o fato é que, para o público, para a sociedade, para aqueles que estão de fora, existem pessoas que, na verdade, todos nós queremos mostrar sempre o lado bom da nossa vida. O lado bom da nossa vida. E isso não é errado. Agora é errado quando você quer mostrar o lado bom da sua vida e esta alegria toda não condiz com a realidade. Então nós temos que, sim, botar fotos alegres, felizes, rindo, mas que esta alegria, que esta felicidade reflita também a realidade. Esta realidade virtual seja reflexo verdadeiro da nossa realidade de fato. Seja reflexo da nossa realidade de fato. Então, por exemplo, pessoas que vivem uma vida de pecado, pessoas que vivem uma vida de liberalismo, né, moral, e vivem fazendo e praticando o que bem querem e entendem, mas quando chegam lá no Facebook, colocam aquele texto super moralista, né? Critica todo mundo, ninguém é santo. Não, ninguém é santo. O céu dele é um céu diferente. É um céu diferente. Eu costumo dizer que tem pessoas que no Facebook, elas ficam tão santas, recheadas de tanto poder e santidade, que, se brincar, o céu dela é tão seleto que nem Jesus vai entrar lá. Nem Jesus vai. Agora, o perigo é que nesse céu que Jesus não pode entrar, provavelmente, quem está lá nesse céu tomando conta, pode ser que seja Satanás. E a pessoa erre o caminho. Erre o caminho. Porque excesso de santidade, na verdade, é apenas nada mais, nada menos do que uma nova idolatria. A idolatria da própria piedade, que é pior do que as outras idolatrias. Idolatrar a própria piedade, a autossuficiência da santidade própria e das boas obras. Eu sou, você não é. Eu vivo, você não vive. Eu pratico, você não pratica. E você fica exaltando, gloriando e louvando você mesmo a todo momento. É um céu que você cria para si mesmo e que ele cabe só você. Agora, o perigo é que esse céu, que não contém o próprio Deus, é um céu perigoso. Pode conter você e Satanás lá. Ficar só os dois lá. Então, é o perigo. É o perigo da falsa santidade e piedade. Né? Pessoas que não fazem nada e de repente chegam no Facebook dizendo, esse povo precisa fazer a obra, esse povo precisa evangelizar. Eu quero ver fulano e fulano evangelizando. E ele mesmo não evangeliza. Por que os crentes não vão orar? E ele não ora. Esse povo está precisando ler a Bíblia e ele não lê. Então, na verdade, é um lugar que as pessoas elas parecem que sentem a tentação de mostrar uma falsa realidade. Né? Pessoas que são falsos intelectuais, né? Pessoas que lê, como eu já falei, lê ali no Wikipédia, lê ali e acolá, e de repente mostram lá um texto, muitas vezes é para aparecer. Né? Muitas vezes é para demonstrar a alguém algo que não corresponde à realidade. Também tem a falsa alegria, como eu já falei. Pessoas que se alegram, botam foto rindo, feliz, mas na verdade estão escondendo uma tristeza que está lá imbuída. E também pessoas que caem no apelo do sensualismo, né? Colocam fotos sedutoras para chamar a atenção das outras pessoas, para causar desejos que não vai poder ser digamos, suprido aquele desejo, satisfeito, e ficam ali vivendo aquela vida para chamar atenção. E muitas vezes chamar atenção para o que não tem. Né? Pessoas que acham que estão, como diz a palavra bem popular, que estão abalando, mas na verdade que estão fazendo um papel ridículo.
Não só ridículo do ponto de vista bíblico, não só ridículo do ponto de vista bíblico, nós sabemos que nós somos sal da terra e luz do mundo, mas ridículo também do ponto de vista real e concreto. Que tem coisa que a gente olha assim e, meu Deus do céu, que coisa ridícula. Né? Crente tem que ter prudência no que vai falar. Ah, mas Jesus me chamou para falar a verdade. Esses dias eu estava comentando com um amigo meu que é incrível como também tem os justiceiros gospels, né? Aqueles que dizem que Deus chamou ele para falar a verdade. Então ele vai falar a verdade no Facebook mesmo, ele fala e fala mesmo. Então eu fico preocupado com isso. Porque primeiro, que nem todas as verdades elas precisam ser ditas necessariamente no Facebook. Quando Deus manda eu dizer algo, uma verdade, uma realidade, e eu quero, na verdade, com a minha palavra edificar e não destruir, então se Deus me dá uma palavra para eu dar, Ele dá a palavra e diz a quem deve ser dada a palavra. E eu vou até a pessoa e digo, assim diz o Senhor, e entrego a palavra que Deus colocou no meu coração. Se Deus me chamou para falar a verdade, então eu vou lá e falo a verdade. Agora, pessoas que dizem, Deus me deu uma palavra e eu vou falar a verdade, e colocam lá no Face um texto moralista para, naquela velha, digamos, tentativa do vai que cola. Então coloca aquele texto de forma genérica para simplesmente dizer que ele faz e as outras pessoas não fazem, que ele vive uma vida que as outras pessoas não vivem. Então isso é errado, totalmente absurdo. E para falar a verdade, tem que se falar a verdade no momento certo, da forma correta. E existem verdades que não competem a certas pessoas falar. Existem verdades que competem a outras pessoas falarem, né? E nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas tem pessoas que querem, digamos assim, defenderem a verdade e esquecem das outras virtudes. A virtude da prudência, a virtude da temperança, a virtude do respeito à hierarquia, às autoridades constituídas e, na verdade, querem ser justiceiros. Falar a verdade, a verdade, a verdade, na verdade, vive uma vida de mentira. Uma vida que cai em outros erros. Então, temos que atentar para isso. Você quer chamar a atenção? Chame a atenção para Cristo. Fale de Cristo, evangelize. Coloque um versículo bíblico, uma reflexão teológica, uma reflexão bíblica, um trecho de um hino. Se for fazer uma crítica, faça com espírito de mansidão. Né? E se o assunto objeto da crítica digamos assim, lhe competir. Né? Estiver dentro da sua alçada, porque se não tiver, não fale, fique quieto, vá buscar mais sabedoria, deixe para outras pessoas falarem, pessoas que têm mais capacidades, né? Não viver uma vida de falsidade, pessoas que vivem uma vida de avareza, querem mostrar o que não tem, mostrar certas riquezas, pessoas que vivem a vida nas redes sociais mostrando foto de carro, de casa nova, de cachorro novo, de papagaio novo, de roupa nova que comprou, a comida que está comendo lá no restaurante, aí chega lá no restaurante, está comendo, traz aquele prato e bate aquela foto, e bota a foto, olha aqui o que é que eu estou comendo, macarronada, e coloca lá foto, prato e macarronada. E muitas vezes não parou ainda para falar de Jesus. Não parou ainda para falar alguma coisa da Bíblia, acrescentar algum conhecimento verdadeiro. Então isso, na verdade, deve ser evitado. Não é? Muitas vezes, uma pessoa até me disse uma vez, Leandro, é interessante que muitas vezes no Facebook a gente vê que todo mundo é bonito. Né? Todo mundo é bonito. A gente vê uma foto de rapaz, que foto bonita, mas pena que eu já vi essa pessoa no dia a dia. Pena que eu já vi ela pessoalmente, porque pessoalmente não é essa beleza toda que está aí no Facebook, não. Então, isso é triste, mas é realidade. Então, nós temos que pensar nisso. Existe um texto muito interessante que é em Marcos capítulo 8 e o versículo 36. Marcos 8 e 36, que diz assim a palavra do Senhor. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Pessoas que na verdade, vivem uma vida no Facebook só de materialismo. Né? E aquilo dali reflete a pessoa, aquilo que está centrado no seu coração. Se o que está centrado no seu coração é Cristo, então ele vai falar de Cristo. Então ele vai refletir sobre Cristo. Ele vai falar sobre a salvação. Ele vai falar sobre algo importante que edifique. Mas se o que está centrado no seu coração é o sapato novo que ele comprou, a roupa nova que ele está usando, né? O apartamento novo que ele comprou, porque ele tem, fulano não tem. Para os amigos saber que ele tem. Então,
ele vai viver a vida dele só vivendo uma, digamos assim, uma ostentação gospel. Ostentação gospel. As pessoas que vivem uma ostentação gospel. Nós temos que saber que nós somos cristãos e nós temos uma cosmovisão sólida. Nós temos uma explicação para dar esse mundo de interrogações. De onde viemos, qual o propósito da nossa existência, o sentido da nossa vida, o que nós devemos fazer e para onde nós vamos. Qual é o problema que existe no mundo? Qual a saída, a redenção para este problema? Temos que evitar o problema da exposição desnecessária, né? O problema da falta de ética, o problema da dupla personalidade. Então a lição, ela, na verdade, ela não trata muito sobre essas questões, mas eu acho importante trazer aqui, porque o cristão também deve atentar para isso. A lição fala no terceiro ponto do perigo do caráter descartável da tecnologia. O caráter descartável que reflete boa parte disso que eu já falei. Caráter descartável. Aquilo que é superficial, que é apenas aparente, que não corresponde à realidade. O quarto ponto da lição fala usando a mídia virtual e a tecnologia com inteligência. Usando a mídia social com inteligência. Nós podemos sim usar a mídia social com inteligência, com sabedoria. Nós podemos usar essa ferramenta tão maravilhosa para coisas que edificam. Eu não diria que coisas que edificam são apenas o evangelismo, falar de Cristo, é importante, mas você pode usar também para outras coisas. Utilidade pública, para informação, para divulgar notícias verídicas e consistentes sobre as questões políticas. Ou seja, serve para tantas coisas importantes. Então o professor deve deixar claro ao aluno. E também dizer o seguinte, que nós temos o controle na nossa mão. Nós não podemos deixar essas coisas nos dominar. Então nós temos que ter temperança. Tem pessoas que não dormem mais, porque não conseguem largar a ansiedade de ver se alguém vai curtir, vai comentar alguma coisa que ele escreveu, que ele publicou. E ficam conversando. Pessoas que conseguem o fantástico feito de conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo, né? E tal, e lá vai. As pessoas estão até ficando cada vez mais analfabetas funcionais, né? Pessoas que não conseguem mais escrever nem ler, ou se lê não sabem interpretar. São analfabetos funcionais, né? Por quê? Porque a única fonte de leitura e informação é o Facebook e a internet, né? Ou o jornal. Não param para ler algo importante, fundamental, nem muito menos a Bíblia. E nós temos que dizer aos nossos jovens que a Bíblia, além de ser um livro fantástico do ponto de vista literário, é também a palavra santa de Deus. E bem-aventurados são aqueles que leem e meditam na palavra de Deus e se detêm nesta palavra e meditam nela de dia e de noite. Foi a palavra que Deus ele usou para Josué, né? Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Muito bem, meus irmãos, nós poderíamos falar muito mais. Existem muitas questões que envolvem a questão do uso das mídias sociais, mas o nosso tempo ele é um tempo exíguo, ele é um tempo curto. Mas fica esta palavra para a nossa meditação e que você, professor, possa aplicar estas dicas que nós falamos aqui e também evitar cair nos erros que nós apontamos aqui. A palavra de Deus, claro, que ela não vai dizer assim, olha, cuidado com o Facebook e o WhatsApp. Na Bíblia não vai ter isso, claro. O tempo bíblico é um outro tempo. Mas existem princípios bíblicos que norteiam também a nossa vida nas redes sociais e no uso das tecnologias, seja tecnologias no que diz respeito à internet e redes sociais, como também a toda e qualquer tecnologia. Existe um grande também assunto que toca, quando se fala de tecnologia, que é a bioética, né? Mas que não é objeto do nosso estudo, pelo menos agora, mas que o professor possa aplicar tudo isso na sua vivência e refletir sobre isso à luz da palavra, santa palavra e bendita palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue sendo conosco, você que é professor, e nos guardando debaixo da sua santa proteção. Esta é nossa oração de agora e para sempre. Amém. Amém.